Aula 2, aula de funções, né? Uma função, ela é uma aplicação envolvendo dois conjuntos através de uma lei de formação. Você tem o conjunto do domínio, né? Que é os valores de entrada nessa lei de formação, e você vai obter uma imagem através dessa entrada, né, na lei de formação, e essa imagem aí ela vai estar contida no chamado contradomínio, né, que é o segundo conjunto da função. Basicamente, né, existem três funções especiais, né, que é bom saber o nome. A primeira é a sobrejetora, ela ocorre quando todo o contradomínio aqui, P no caso, né, ele está sendo utilizado. Você vê que não tem sobra de pontos aqui. Aí, se isso acontecer, ela é chamada de sobrejetora. Você tem a função injetora, que ocorre quando cada elemento do domínio está ligado a um elemento do contradomínio diferente. Você não tem repetição, né? Você não tem dois elementos aqui, duas setinhas dessa migrando para o mesmo ponto. Por exemplo, o que aconteceria aqui, né? Aqui você tem, aqui é o caso da sobrejetora, né? Você tem dois pontos do domínio com a mesma imagem, né? Na função injetora isso não pode acontecer, né? E não necessariamente todo o contradomínio tem que ser utilizado na injetora. Você vê que você tem uma sobra aqui de pontos, não tem problema isso acontecer não. E na bijetora, quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Você percebe que não tem sobra de pontos aqui no contradomínio, todo o contradomínio está sendo utilizado. E você não tem dois elementos do domínio apontando para a mesma imagem. Não tem repetição. Se isso acontecer, não sobrar nada e não tiver repetição, você tem uma função bijetora. A primeira função importante que a gente vai ver é do primeiro grau, né, cujo gráfico é uma reta. Né, então você representa ela por uma reta. O zero, né, da equação do primeiro grau, né, é quando a reta toca o eixo x, né? Então você trocaria o y por zero, né? Você obtém o zero da equação. Nesse tipo de equação, né, de função do primeiro grau, se a reta, né, ela for crescente, ela vai ter o coeficiente a, né, que é chamado coeficiente angular da reta, positivo, que é esse número aqui que multiplica o x. Se ele for positivo, a reta ela é crescente, assim como essa reta que a gente tem aqui. Se o A for negativo, a reta ela vai ser decrescente, né? Que é esse caso aqui. Então, o coeficiente angular da reta vai definir se ela é crescente ou decrescente. Outra função, né, a segunda que a gente vai ver aqui é a função quadrática. Né? O gráfico é uma parábola, né? Então você vai ter aqui um polinômio do segundo grau, né? Nessa parábola você tem algumas coisas importantes, né? A primeira, esse coeficiente A, ele vai falar para você, né, o valor do A, se a parábola ela tem concavidade para cima, que é esse caso aqui, né? Ou concavidade para baixo. Ela vai ter concavidade para cima quando o A for positivo, e ela vai ter concavidade para baixo quando o A for negativo. Então aqui ela tem o A positivo, ela vai ter concavidade para baixo. O A negativo, concavidade para cima.
quando ela tiver com cavidade para cima, ela vai ter um mínimo, um valor mínimo, que é o vértice da parábola. E quando ela tiver com cavidade para baixo, ela não vai ter um valor mínimo limite, né? Mas ela vai ter um máximo, ela vai ter um pico. Ela atinge um pico e depois ela volta a cair. Então isso daí acontece quando A é negativo. Então quando A é positivo, ela tem um mínimo. Quando o A é negativo, ela vai ter um máximo. O valor desse ponto, que é o vértice da parábola, ele pode ser calculado com essas coordenadas aqui. Menos b sobre 2a para x e menos delta sobre 4a para y. Vale para os dois casos. Os zeros, né, você consegue obter aplicando Bhaskara. Aplicando Bhaskara. É sempre interessante calcular o delta separado, né, antes de aplicar essa segunda parte aqui, né? Você achando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, você vai ter uma informação importante sobre a função. Quando o delta é positivo, né, a função ela vai ter duas raízes, dois pontos onde ela zera, que é aqui e aqui, né? Se o delta der zero, ela vai ter a chamada raiz dupla. Ela vai tocar o eixo x apenas uma vez. E se acontecer do delta der negativo, né? Então essa função ela não toca o eixo x. Ela não tem raiz real. Se o delta der negativo, ela pode ter até raiz, né? Você trabalhando aí com um número complexo, né? Não é o caso agora, mas ela não tem raiz real. E o que é importante aqui é que a parábola ela não vai tocar o eixo x. Então, delta positivo, ela toca duas vezes, são duas raízes. Delta igual a zero, toca apenas uma única vez, é chamado de raiz dupla. E delta negativo, não tem raiz real e não toca o eixo x. A terceira função é a função modo, né, que a gente já viu alguma coisa no capítulo 1. Então, o módulo ele vai dar o valor absoluto do número.